então, a tela. Pronto. Vocês já estão vendo aí a tela? Sim. Então tá jóia. Bem, primeiro deixa eu colocar para vocês de onde eu tirei esse tema, né, esse assunto. E está ela, né, refletindo sobre o Evangelho em tempos de pandemia. A igreja está realmente compreendendo e comunicando com sua palavra e com a sua vida, né, com palavras e ações corretamente o Evangelho. Eu comecei essa semana um curso à distância, que deve ir todo mês de agosto, esse Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral chamado CAD, que tem sede lá na região metropolitana de Curitiba. Esse CAD ele trabalha com projetos comunitários de transformação na perspectiva cristã e reformada, tá? E eles, então, têm um curso, um seminário chamado Seminário de Desenvolvimento Comunitário, que é essa sigla aí, SEDEC. E eu comecei, então, essa semana, essa foi uma sugestão da Silvia Otaviano. Silvia Otaviano é a nossa missionária, ela compartilhou esse curso, ela está fazendo também, e esse curso visa realmente essa conscientização do desenvolvimento integral da vida da igreja, a sua missão integral, que diz respeito a não só a pregar e a ensinar, mas também a agir. E um curso muito bom, quem dá esse curso é um dos fundadores do CAD, desse Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que é o Maurício Cunha. Inclusive, o Maurício Cunha, ele é o secretário nacional da infância e da adolescência, essa Secretaria Nacional, ele que coordena do governo federal. Então, ele que é o palestrante, ele é formado, né, em teologia também, além de ser um engenheiro agrônomo e também com especialização nessa área de desenvolvimento integral. E ele compartilha, então, muito sobre essa questão da justiça social, da ação social, do atendimento ao necessitado, principalmente a crianças, aos órfãos. Eles têm várias ações nessa área de atingir as pessoas em estado de vulnerabilidade. E então nós estamos no primeiro módulo e ele tem compartilhado conosco a palavra por vídeo, né? E amanhã nós vamos ter uma mentoria virtual, nós vamos nos reunir algumas pessoas para sermos mentoreados por eles também no ensino que eles têm passado para a gente. E um assunto me chamou bastante atenção, pensando na pandemia e nas consequências dela nesses mais de 4 meses que nós estamos enfrentando, né? Que é a acentuação nesses dias, né, dessa desigualdade que nós podemos perceber no mundo e também no nosso país. Também a questão social que tem realmente trazido muita preocupação a todas as pessoas. Nós temos aí acompanhado muitos desempregados. Hoje se diz que tem mais pessoas fora do trabalho do que trabalhando no Brasil. E esse fosso, né, de desigualdade, de carências e de necessidades estão aumentando. E a presença da igreja nesse momento ela é fundamental. Ela é fundamental. E eu quero trazer então para nós nessa noite alguma coisa que tem sido compartilhada pelo Maurício Cunha conosco para nos fazer lembrar que o nosso coração, através da palavra de Deus,
através da igreja, através do estudo bíblico, né? Deus tem educado o nosso coração, tem preparado o nosso coração para a solidariedade. E mais do que nunca, né, daqui para frente, e nesses momentos que nós estamos enfrentando, nós vamos precisar entender realmente o papel importante da igreja nesse cenário. E como famílias cristãs, a nossa importância. Então, eu quero compartilhar alguma coisa com vocês nesta noite sobre o fundamento, tema, né? O fundamento desta ação social, dessa busca de justiça social. Eu quero começar falando sobre esse tema justiça na Bíblia. O que esse tema tem a ver com a palavra de Deus. O Salmo 45, entre muitos outros textos onde vai aparecer a palavra justiça, fala do trono de Deus, que é um trono de justiça. Teu trono, ó Deus, ele é permanente, ele permanece para todo sempre. E o governo de Deus, né, é chamado de cetro de justiça. Tu governas com cetro de justiça. E esse salmo diz que Deus ama a justiça e que ele odeia o mal. Então, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Esse é dentre muitos textos que fala que o nosso Deus é um Deus de justiça. Portanto, sem justiça, o trono de Deus não se estabelece. E por isso que ele é permanente. Por isso que ele permanece para sempre, porque o trono de Deus realmente é um trono de justiça. Justiça, então, é um conceito central na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como nós vamos perceber nesse estudo hoje. Mas o que é justiça bíblica? O Antigo Testamento tem duas palavras principais para justiça, e que elas têm o seu correlato também no Novo Testamento, e essas duas palavras são essas aí. Mishpat e tsadeká. São dois termos hebraicos, né? E o primeiro tem a ver com uma ação de punição para quem pratica injustiça, para quem pratica o mal, mas também tem a ver com a proteção e o cuidado de quem é injustiçado e de quem sofre o mal através de uma outra ação, de uma outra pessoa ou de alguma outra estrutura. Então, esse primeiro termo, né, ele tem a ver com essas ações que a gente chama, e está aí logo abaixo, de ações retificadoras. Ela é chamada de uma justiça retificadora, que pune os malfeitores e cuida das vítimas de tratamento injusto. Então esse é o primeiro termo que é usado em referência a Deus e ao seu povo que deve exercer isso. A outra expressão, o tsadeká, é chamado de justiça primária, é o ser justo. Tem a ver com relacionamentos corretos. E por isso que é chamada de justiça primária, né? Porque ela tem a ver com o ser justo mesmo, ter um relacionamento correto com Deus. E isso se torna realmente um comportamento. Então, veja só que interessante. Essas duas palavras, geralmente, elas se intercambiam no Antigo Testamento. Às vezes elas aparecem juntas, né? E se a justiça primária fosse uma constante, né, se ela se manifestasse em todo mundo, não seria necessário a justificadora. E embora, né, o tsadeká seja principalmente sobre estar em um relacionamento correto com Deus, a vida justa resultante desse relacionamento correto com Deus é profundamente também social. Ou seja, essa relação correta que nós mantemos com Deus, ela se manifesta nas nossas relações sociais, naqueles que estão à nossa volta. Nossa família,
os nossos conhecidos, os nossos irmãos em Cristo, e também os desconhecidos, os nossos vizinhos, aqueles com os quais nós cruzamos. Então, eu gostaria de abrir o nosso tema nessa noite falando, então, sobre isso. A justiça, que é o trono de Deus, que se estabelece através do seu governo, né? E essa justiça, ela se manifesta de forma retificadora, punindo, mas também protegendo e cuidando dos que são injustiçados. E essa justiça tem a ver com um relacionamento, com um comportamento que afeta a nossa relação com Deus e com as pessoas. Tudo bem até aqui? Isso aí é claro? Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Eu queria saber se a gente vai receber esse vídeo. Sim, eu passo depois para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Tá bom. Então vamos avançar mais um pouquinho para ver esses aspectos aí da justiça, do Mishpat e do Tzedekah, manifestado em textos bíblicos. Eu selecionei só alguns, mas há uma vasta referência de textos que falam sobre a justiça. E vocês vão notar uma coisa muito interessante, que hoje, quando a gente fala em justiça social, né, a gente pensa em leis que protegem, né, a população, que protegem principalmente os mais desfavorecidos, em leis que regulamentam as relações, né, sociais, comerciais, jurídicas, cíveis, criminais, né? E tudo isso que a gente vê como justiça hoje, né, ela foi estabelecida por Deus. E nós vamos ver alguns textos em que nós notamos e observamos aí essa relação, essa indicação de que Deus é um Deus de justiça, e ele aponta para uma relação correta, principalmente com relação ao pobre, ao necessitado. E aqui nós vamos ver algumas leis, então, estabelecidas por Deus, dentro daquela teocracia, é claro, que Israel vivia, mas que apresentam um princípio para nós hoje também. Então vamos ver, primeiro, esse texto de Deuteronômio 15, de 7 a 11, que tem a ver com uma lei que protege o pobre, que protege o necessitado, para que ele não passe fome, para que ele tenha os recursos para a sobrevivência. Eu vou pedir que alguém leia para nós esse texto. Quem pode ler aí para a gente? Alexandre, você pode ler para a gente esses versículos? Uhum. Então vejam aí, né, que Deus tem essa preocupação de que tanto o compatriota judeu, né, como também o estrangeiro fosse acolhido, fosse atendido nas suas necessidades. Então algumas leis, e nós vemos aqui uma lei, por exemplo,
que depois de 7 anos haveria um perdão de dívidas, né? E às vezes alguns poderiam usar isso, olha, está faltando pouco para esses 7 anos, não vou ajudar ninguém não, porque daqui a pouco, né, a dívida está paga, né? Mas enquanto isso, aquela pessoa está passando necessidade, né? Ela está passando por momentos difíceis. E Deus, então, estabelece essa lei, né, para que o pobre, o necessitado, pudesse ser atendido nas suas carências. Então, a fé cristã, né, a fé em Deus, ela exige esse compromisso, né, com o outro e com a ação. Não se trata apenas de sentir, de olhar e ver e se condoer do outro, né, que está passando necessidade, mas veja que aqui Deus chama o povo a uma ação, a dar aquilo que ele precisa, né, a fazer com que as suas necessidades possam ser satisfeitas. Então aqui nós temos uma lei em favor dos pobres e dos necessitados, entre outras muitas, tá? Que tem a ver com a terra, com a plantação e com o proprietário da terra deixar o que ele colhe também para o pobre. Então nós temos muitas leis referentes a isso. Mas existem leis também que a gente pode chamar de leis trabalhistas, que não são só as que nós temos hoje, não. Deus já havia estabelecido leis trabalhistas naquela época lá. João, você pode ler para a gente Deuteronômio 24, os versículos 14 e 15? Posso, sim. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Veja que coisa interessante, esse princípio que era de regulação, né, de dar condições de vida do trabalhador, a preocupação que Deus tem com o trabalhador, que é um modelo, né, um princípio para nós hoje, e tem a ver com o CDK, né, que tem a ver com esse princípio de relacionar-se corretamente na sociedade e dar aquilo que é de direito para o trabalhador. Como é importante nós lembrarmos nisso? Primeiro porque nós estamos enfrentando uma época de grande carestia de empregos, muitas pessoas desempregadas, aonde o governo, não só o governo federal, mas a sociedade em geral, as organizações em geral, está procurando saída, condição, né, para atender a necessidade daquele que vai ficar sem trabalho, aquele que vai ficar carecendo de o pão, né, diário para sustentar ele e a sua família. E Deus tem preocupação com isso. Aqui eu queria notar uma coisa importante sobre a nossa posição como igreja, porque a nossa atitude, a nossa ação não deve ser a seguinte: olha, não, o governo não está fazendo, por isso eu vou fazer. Fulano não está fazendo, não. Isso é uma condição nossa, como igreja, como povo de Deus, nós devemos estar sempre atentos a isso. Não é uma questão se o governo está fazendo ou se alguma entidade está fazendo, então nós não vamos nos preocupar. Essa é uma preocupação nossa. Veja aqui que nas nossas relações sociais, Deus aponta aqui que nós devemos ter cuidado de que essas relações sejam pautadas pela justiça, pelo CDK, né? Por esse comportamento, por essa ação que reflete a justiça de Deus. E veja que nesse versículo 15 há palavras duras aqui, né? Se você não pagar o salário devido, né, ele vai clamar a mim. Ele vai clamar ao Senhor e você vai ser culpado desse pecado. É um pecado, né, quando nós não praticamos a justiça. Tá? Esse texto fica claro.
Mas veja que coisa interessante, nós encontramos aqui leis a favor do consumidor, né? É um texto bastante interessante esse. Ô Carlos, você consegue ler para a gente aí? Deuteronômio 25, 13 a 16. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa 2 tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Veja que interessante, isso tem a ver com aquelas balanças, né? E ter 2 pesos, né, 2 medidas, fala sobre a corrupção, né, sobre a fraude. Então, aqui nós vemos já lançadas as bases de leis a favor do consumidor, né? Quando você, às vezes a gente compra algum produto, né? Eu vejo isso na margarina, eu gosto da Qualy, né? Às vezes eu compro, quando eu abro, tiro aquele selinho lá, né? A coisa parece que tem um lado assim que está afundado, né? Parece que está faltando ali umas gramas ali daquela margarina, né? Então, existem órgãos, né, que fiscalizam isso hoje na sociedade. Mas aqui é um princípio, né, de justiça nas nossas relações comerciais, para que não haja injustiça e isso ser uma abominação ao Senhor. Novamente um termo aqui muito sério, grave, né? Abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Deus não se agrada realmente quando há esse tipo de injustiça. Veja que coisa interessante que a gente começa a observar na Bíblia a respeito desta relação de justiça. Algumas considerações aqui, esses são alguns textos, tá? Porque o tempo não nos permite nos alongar aqui, mas existem muitos outros textos. Você pode procurar aí na Bíblia, numa concordância bíblica, onde aparece justiça, e você ler os textos você vai ver. Então, a ajuda aos desfavorecidos não é vista como um ato de bondade apenas, senão como uma obrigação ética. É isso que esses textos nos mostram, né? Essa é uma obrigação ética para o povo de Deus, para aqueles que entendem que Deus governa, que ele tem um reino, e este reino é o seu governo sobre todas as coisas, e que o seu trono se estabelece como um trono de justiça. Principalmente nós, né, que nos chamamos e nos consideramos o seu povo, temos que viver essa integralidade aí da justiça nas nossas relações. Uma outra observação é que o não cumprimento dessas obrigações é considerado no texto bíblico como de extrema gravidade. Veja esse texto aí que está no profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Veja o que esse ele está transcrito aí. A Ângela Zaya, você pode ler para a gente? Posso sim, pastor. Eis que essa foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Aqui Sodoma está sendo citada, né? Mas o profeta está dirigindo uma palavra ao povo de Israel. Ele está dizendo e apontando o dedo e dizendo assim: vocês cometeram um pecado grave. Porque esta foi a iniquidade da sua irmã também, Sodoma. Foram orgulhosos, tiveram fartura de pão, foram prósperas, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Então veja que isso é extremamente grave quando nós deixamos de praticar realmente a justiça que o Senhor espera de nós. Uma outra observação
é que a fé cristã, então, ela exige o compromisso com o outro e com a ação. Novamente aí, né? Lembrando do texto que foi lido agora há pouco, Sodoma, o povo de Israel, pelo menos naquele momento em que Ezequiel estava acusando-os, né? Eles não ampararam os pobres e os necessitados. Eles não agiram com justiça como Deus queria que eles agissem. Então, a fé cristã, a nossa confiança em Deus, a nossa declaração de que somos o seu povo, exige que nós façamos a justiça como ele deseja. E eu queria colocar essa declaração aqui também, porque eu acho ela é muito interessante e nos traz uma responsabilidade grande. A igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Veja só, as necessidades integrais. A ação do governo, a ação de ONGs, a ação de diversos grupos na sociedade podem atender às necessidades, muitas vezes só sociais, né? Atendem às necessidades materiais, mas só a igreja pode, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ministrar as necessidades integrais do homem, como o nosso modelo, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos um texto que fala sobre isso, sobre a ação de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Eu vou pedir a Dani. Dani, você pode ler para a gente? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, como povo de Deus, nós somos instados aqui a imitar a Jesus Cristo. Aliás, a nossa vida, né, cristã, ela tem que espelhar realmente essa compaixão e esse amor de Jesus Cristo. E veja como o ministério de Jesus Cristo era um ministério integral. Ele não só ensinava, ele não só pregava, mas ele também curava. Ele se preocupava com o corpo, com as necessidades, né, dos necessitados com os quais ele cruzava, né? Os cegos, os leprosos, ele se preocupava com as crianças, com a viúva, com o órfão. Então, era um ministério e é um ministério para a igreja integral. Então, a igreja é o único organismo capaz de fazer isso. Então, nós não podemos, né, delegar a outros aquilo que só nós podemos fazer. E tem que ser dessa forma, né, integral. Nós não podemos dizer assim, não, nossa missão é pregar e ensinar o evangelho. Atender às necessidades a gente deixa para o governo, a gente deixa para as outras organizações. Não, o nosso ministério, assim como foi de Jesus, é um ministério integral. E os nossos atos de compaixão, e por que isso? Né? Porque os nossos atos de compaixão, elas emergem do coração compassivo do Pai. Esse texto anterior, né, fala de que, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, teve compaixão delas. E esse é o coração do Pai revelado a Moisés, né, lá em Êxodo 34, 6. Ângela Azevedo, você pode ler para a gente aí? 34. Desculpa. Tá bom. Lê pra gente, Ângela. Os nossos atos de compaixão emergem do coração compassivo do Pai. Êxodo 34, 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Então,
Os nossos atos de compaixão, a nossa ação integral, né, como igreja, imitando o Senhor Jesus Cristo, deve revelar, né, deve emergir realmente desse coração que é um coração compassivo e bondoso do nosso Deus, que é tardio em irar-se, mas ele é grande em misericórdia e em fidelidade. Então nós precisamos atentar para estas coisas. Eu queria chamar a atenção aqui para uma expressão. Nós estamos vendo expressões do hebraico, né, textos mais do Antigo Testamento, mas eu gostaria que vocês percebessem uma coisa muito interessante nesta palavra, que é uma palavra que no grego ela identifica uma classe de pobres. Essa palavra é pitokos. Pitokos. A tradução dela é como se fosse mendigo, né? Ou um pobre e necessitado. Alguém que não tem segurança e ela depende de outras pessoas, tá? Então, o pitoko é uma das palavras usadas para falar do pobre. Tá? Vamos ver um pitoko no Antigo Testamento. Está lá em Lucas 21, 2 a 4. Verinha, você consegue ler para a gente aí? Vou tentar, pastor. Letra muito pequenininha é difícil. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, de sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Uhum. Essa palavra pobre que eu destaquei aqui é pitokos. Vocês se lembram dessa história, né? Quando Jesus estava no templo e as pessoas estavam ali diante do gasofilácio, onde se depositavam as ofertas, né, e os dízimos, e as pessoas colocavam ali, alguns as suas grandes quantias, mas Jesus viu aquela senhora, aquela viúva pobre, aquela pitoko, né, depositando ali uma oferta. E Jesus Cristo disse que ela fez uma oferta maior do que todos os outros. Por quê? Porque ela era uma pitoko. Ela dependia de outras pessoas. Aquela pequena moeda provavelmente era tudo que ela tinha, mas ela entregou aquilo diante do Senhor. A viúva colocou toda a sua esperança e a sua confiança em Deus. Em Deus. E nós precisamos entender, e aqui é um aspecto importante que eu quero deixar para vocês, que quando nós ajudamos o necessitado, quando nós olhamos para ele na sua necessidade, né, nós não podemos olhar com um olhar de superioridade, né, achando que porque nós temos, nós somos mais ou temos mais condição. Não, todos nós somos pitokos. Todos nós somos pitokos diante de Deus. E teve uma pessoa que se fez pitoko também por nós. É Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 8, 9, veja que interessante o que diz esse texto aqui. Quem está aí no grupo que está faltando ler? Eu estou aqui. 18 minutos. Eu posso ler agora, pastor. Então faz favor. É esse trecho, viu também isso, né? Isso, pois vocês conhecem... Tá. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Sabe, essa palavra pobre aí, se referindo a Jesus Cristo, sabe qual palavra que é? Pitokos. Pitokos. Jesus, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Veja só que Jesus Cristo entregou a sua vida.
Ele deu tudo que de mais precioso ele tinha por nós. Houve da parte de Jesus uma identificação conosco, né? A mutualidade que deve também marcar as nossas ações para com os necessitados. Deus tem misericórdia de nós. Doar a própria vida é o que Jesus fez e espera de nós também. Porque a nossa segurança, né, a nossa esperança está realmente em Deus. E o próprio Jesus, ele se fez pitocos. E sabe o que é mais interessante? Porque é um texto bastante integrante para nós, né? Porque começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Há muita discussão, né, em torno dessa expressão. Parece que apresenta a pobreza como virtude. A pobreza não é virtude. Deus não quer que existam pobres na terra, por isso que há mandamentos específicos para que o pobre seja assistido. Mas a palavra aqui, para esses bem-aventurados, os pobres, é pitocos. São pessoas que se sentem realmente desprovidas de segurança, de qualquer bem, e que a sua dependência, né, é de Deus. Então, é bem-aventurado aquele que se reconhece realmente não tendo, não possuindo nada, e que depende inteiramente de Deus na sua vida. Esses são os bem-aventurados, esses são os pitocos de Deus. Nós somos pitocos de Deus quando nós depositamos toda a nossa confiança nele e reconhecemos que não possuímos nada, que não temos nada. E o que temos provém das mãos do Senhor e deve estar a serviço daqueles que necessitam também, repartindo com eles aquilo que eles necessitam. Muito bem. Eu queria deixar essa palavra, então, hoje com vocês, mas eu queria terminar com esse texto aqui que eu achei muito interessante, do pastor Ed René Kivitz, que é um pastor batista lá em São Paulo. E veja o que ele diz aqui. Jesus era herdeiro da tradição de Israel. Os ensinos e práticas dele foram coerentes com a noção de justiça da lei e dos profetas. Aliás, Jesus veio cumprir a lei dos profetas. E a referência profética que Jesus escolheu como porta de entrada para seu ministério público deixou absolutamente clara a sua agenda de solidariedade divina com o pobre, com o oprimido e com o sofredor, ou com os pitocos, né? Veja que logo depois da tentação, Jesus inicia o seu ministério público, né? E ele vai a uma sinagoga lá em Nazaré. E lá ele pega o livro do profeta Isaías e lê. E lá dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Parte dessas palavras Jesus citou lá na sinagoga, quando pegou o livro de Isaías, o rolo, né, e leu. Está lá registrado em Lucas 4,18. E veja o que o Ed René observa aqui. É digno de nota o fato de que, ao ler a profecia de Isaías na sinagoga de Nazaré, Jesus omite a expressão o dia da vingança. Seguir a Jesus implica dizer sim para a justiça que se faz com amor. Seguir a Jesus implica dizer sim para a justiça que se faz com amor. Que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa
refletir sobre esta palavra que nós temos para nós nesta noite e pensar nessa cena aí que nós estamos vendo. Deus escuta o grito dos pobres e Ele conta conosco, com a igreja, para participar desta missão que Ele nos dá no mundo de fazer o mispat, ou o tzedakah, de sermos justos, né, nas nossas relações e olharmos para os que estão à nossa volta, entendendo que todos nós somos pitocos, fomos amados, acolhidos por Deus, principalmente no Filho Jesus Cristo, que se fez pitoco também para a nossa salvação e para a nossa restauração, e que nós possamos atender ao necessitado que está passando por lutas e provações. Lembrar que a indiferença cria abismos profundos. Quando nós somos indiferentes às pessoas que estão à nossa volta, nós estamos deixando de demonstrar o amor de Deus, a justiça de Deus para com os necessitados. E para com os pobres, Deus é um Deus de justiça e é um Deus de compaixão. Que nós também possamos demonstrar assim a nossa justiça e a nossa compaixão, a semelhança do que Deus faz em nossas vidas. Bom, esse é o recado que eu gostaria de deixar hoje à noite com vocês, para nós pensarmos muito nesses dias que estamos passando aí, onde esse abismo, né, essa exclusão social vai se tornar ainda cada vez mais patente, né? E que a nossa presença como igreja, né, como família de Deus, como família da fé, possa nos levar a ter este olhar de compaixão, de misericórdia, de solidariedade. E por quê? A tese que eu levantei nesta noite, porque eu ouvi e fui desafiado essa semana, é que Deus preparou o nosso coração para essa solidariedade. Diante de toda a Escritura, diante de tudo aquilo que a gente vê nas Escrituras, que nós vimos um pouquinho aqui, um centímetro pequeno, né? Foi preparar os nossos corações para que a semelhança de Cristo, né, que se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, nós possamos também compartilhar essa riqueza que recebemos de Cristo, né, essa abundância que recebemos de Cristo, compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. E esse pobre pode ser, esse pitoco, né, pode ser não aquele que carece de alimento ou de coisas materiais, mas que carecem de uma acolhida, de uma palavra de ânimo, de um empurrãozinho, né, para seguir adiante na sua vida. Nós possamos pedir a Deus que nos dê olhos sensíveis para ver aqueles que estão à nossa volta, aquilo que eles estão necessitando. Então eu deixo aí para vocês comentarem, se quiserem compartilhar alguma coisa.